Amados, nós temos nestes dias tentado meditar um pouco sobre a questão do humanismo e a sua influência dentro do cristianismo e como os dois se contrapõem, cristianismo e humanismo. E nós identificamos que há uma tentativa desesperada de assemelhar-se com aquilo que só Deus pode fazer. Com aquilo que, por definição, é um milagre e que, portanto, não pode ser explicado na perspectiva da razão. E a razão tem sido o meio pelo qual o ser humano tenta absorver tudo à sua volta. Mas Deus é uma realidade, mas nós não podemos nos apoderar dele pelo fato de termos um entendimento. Do mesmo modo que um copo de água, um copo não pode conter toda a água do oceano, sua biodiversidade e vida. Também um ser humano não pode absorver Deus a partir da sua cachola, a partir da circunferência da sua cabeça. Deus é algo tremendo. E o Evangelho é um mistério que só se pode experimentar, viver, aqueles que foram alvos da revelação divina. Deus, para se nos explicar a nós, se encolheu e se tornou um de nós. E o que você pode conhecer de Deus está em Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é o Verbo encarnado. Portanto, toda a tentativa de viver vida cristã a partir da sua capacidade cognitiva é uma farsa. É a perpetuação da ideia que foi proposta para nós lá no Éden, de sermos deuses a partir do conhecimento do bem e do mal. Deus nos chama a uma vida de dependência e não nos propõe muitas certezas, mas apenas uma, que é o seu caráter de amor que não muda. E Ele nos ama e nos chama a viver por fé. E fé é a convicção e a certeza de fatos que se esperam e de coisas que não se veem. Então, amados, dentro desta pequena introdução, eu gostaria de com vocês pensar neste cristianismo que tenta assemelhar-se com aquilo que Cristo veio ser em nós, e não somente nos ensinar. Então, o título do nosso boletim nesta manhã é Cristianismo Denorex. Parece, mas não é. O pessoal mais novo aí não vai entender muito isso aqui não, mas o pessoal mais para cima de 30 e alguma coisa vai saber do que eu estou falando. Tinha um produto aí que tinha esse nome e a propaganda dizia assim, Denorex, parece, mas não é. O texto que nós gostaríamos de abrir é o texto que está em Atos capítulo 8, entre os versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a arte mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este é o poder de Deus, chamado o grande poder. Bom, o evangelho havia chegado em Samaria
E havia lá em Samaria este personagem. E ele era um mago. Ele tinha algum conhecimento das artes mágicas. E ele enganava o povo, porque manifestava um poder. E o povo atribuía aquilo a Deus. Mas aquilo não passava do seu conhecimento, da sua carnalidade e da sua espiritualidade distorcida. A grande confusão que tem se feito e que tem promovido um engano e que promove o fato de pessoas como Simão serem confundidos com alguém ligado a Deus ou com a sua manifestação tendo como base o poder de Deus, é justamente que o Deus identificado pela cosmovisão é um Deus que manifesta poder, é um Deus exibicionista. E o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus crucificado. É um Deus que se expressa em fraqueza. É um Deus que se demonstra fraco para poder nos alcançar, como expressão do seu amor louco, do seu amor extravagante, do seu amor que não tem limites e que aponta para a única condição ou para a única possibilidade de tratamento entre o homem e Deus, ou o único meio pelo qual Deus pode realmente fazer algo novo em nós, que parte pela destruição do velho, pela aniquilação do velho. Não dá para Deus estabelecer a realidade do reino de Deus em nós, sem que antes Ele precise destruir a realidade velha. Para isto, a cruz aponta justamente neste sentido. Deus jamais teve como pressuposto, ou como chão da sua ação, a possibilidade humana, aquilo que você é capaz de aprender a fazer de certo ou de errado. Deus olhou para mim e para você e disse assim: eu amo, mas não tem jeito. Para que eu possa, de fato, ter alguma relação verdadeira com o homem, de modo a manifestar a ele o meu reino, comunicar a ele a minha vida, não há nada nele que aproveite ou que se aproveite. A única maneira que eu tenho é de destruir o homem, é de desfazê-lo, é de aniquilá-lo. Isto parece ser muito terrível para os que não creem na ressurreição ou na vida ressurreta, porque Deus tem todo o poder de chamar a vida, de chamar a existência as coisas que não são. E a ressurreição de Cristo depois da sua morte aponta para esta realidade. O que Deus quer fazer de mim e de você são novas criaturas. Deus não quer remendar você, Deus não quer consertar você. Deus sabe que em mim e em você não há a mínima possibilidade de se instalar os valores do reino de Deus. Porque o que nós nos tornamos depois da queda é aquilo que a Bíblia vai chamar de velho homem. E não há compatibilidade entre velho homem e Deus. Não há compatibilidade entre velha criatura e o reino de Deus. Não há a mínima condição de o homem caído, o homem que pecou no Éden e que está sujeito à morte e que agora ficou escravo do seu pecado, poder, pelo simples fato de ter o conhecimento acerca do reino de Deus ou dos valores do reino de Deus, se apoderar dele. Porque o grande problema nosso é de vida e de essência. Toda esta realidade apresentada nesses 2 versículos mostra que há uma cosmovisão que faz com que as pessoas entendam, percebam, olhem para algo de uma maneira já pré-determinada. Nós temos a ilusão de que somos livres, mas liberdade só se é restaurada quando o Filho vos liberta.
Caso contrário, a calça que você usa, eu quero dizer para você que você pensa que escolheu, mas você não escolheu. Tudo isso faz parte de uma construção que tem a ver com a sua criação, com a sua cultura, que tem a ver com o modelo à sua volta, e que já te faz olhar e pensar e ver algo de uma maneira pré-definida. Se você nascesse no Afeganistão, dificilmente se você fosse um talibã, você dificilmente usaria uma camiseta polo, você dificilmente usaria uma calça jeans. Mas aqui as suas escolhas já estão pré-definidas. E toda esta construção que faz de você pensar e agir e valorizar as coisas de um modo, ainda que elas sejam muito belas, ainda que seja um edifício bonito, contudo, aquilo que está enterrado, ou seja, a base, os alicerces disso, está totalmente contaminado, porque tudo isso é sustentado em cima do pecado, de um homem que é pecado, não que comete pecado, mas que quer faça algo socialmente bom, quer faça algo socialmente ou eticamente ou moralmente errado ou bom, tudo isto já vem contaminado por esta essência, de modo que Deus não tem como tratar conosco, Deus não tem como comunicar a sua vida a nós, a não ser que Ele arranque primeiro toda essa estrutura pelo alicerce, arranque das profundezas, tudo aquilo que foi parte ou que faz parte desta constituição do velho homem, e Deus usa a cruz para isto. E esta cosmovisão precisa, em nome de Jesus, ser restaurada em nós. Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos que é para nós não nos conformar com este século, com este aeon, com este mundo, mas é para que sejamos renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento, pela vida de Cristo em nós, pela vida da ressurreição em nós. A nossa maneira de olhar Deus, de olhar o mundo, de olhar o próximo, é transformada pela manifestação da vida de Cristo em nós. Vida cristã, meus amores, é vida substituída. Não mais eu, mas Cristo. Mas muito do testemunho cristão tem se perdido, porque muita gente aprendeu, entre aspas, e foi definido o que é um valor cristão, mas é desprovido de vida, não consegue tocar nas pessoas, não consegue ter realidade existencial naquilo que faz. Às vezes é muito belo, muito bonito, mas não comunica a vida. Vamos ler o texto? Se fosse possível, na linha do tempo, aproximar momentos históricos distantes entre si, quantas atividades e realizações que hoje para nós não passam de banalidades, em outras épocas causariam espanto e admiração. Quantas coisas que hoje são comuns poderiam em tempos passados serem consideradas impossíveis e admitidas tão somente como milagres realizados por um ser divino ou por alguém muito próximo da divindade. Quanta perplexidade causaria no século I uma simples lâmpada elétrica ou até mesmo um isqueiro que hoje é comprado em qualquer botequim de esquina, cuspindo fogo e sustentando sua chama, sem que tenha nada visível para consumir e alimentá-lo. Tais coisas poderiam lembrar a sarça ardente da visão de Moisés, que mantinha o fogo sem se consumir. Voltando um pouco mais no tempo, quanto assombro causaria Salomão aos seus visitantes se em seu palácio existisse um forno de micro-ondas, capaz de aquecer, cozinhar e até assar os alimentos, sem que para isso fosse necessário fogo? Divinizado seria Salomão, com certeza. Milagre, diriam todos. Como cidadãos do século XXI, comparando-nos com os povos que viviam no século I, constatamos que certas coisas que para eles causavam espanto, sendo admitidas apenas pela imaginação ou como ações de Deus, hoje fazem parte do nosso cotidiano. Após séculos,
O que para eles eram fenômenos inexplicáveis, para nós não passam de banalidades, que qualquer criança razoavelmente instruída saberá explicar a sua lógica e o seu mecanismo de funcionamento. O que pode explicar todas essas diferenças? A resposta está na árvore do conhecimento do bem e do mal, no conhecimento e no saber humano. Aquilo que não se podia explicar, nem realizar, tendo em vista a falta de conhecimento, hoje, a partir do conhecimento acumulado pela ciência, é perfeitamente possível controlar e manipular. Nada de errado com o conhecimento ou com o saber, se isto é fruto da vida de Cristo. Vamos ler Colossenses 2:3? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Há aqui uma realidade a ser posta. O que nos difere? O que faz de nós pessoas diferentes? Como aquilo que era só atribuído pelo pensamento que diz Deus está agindo, hoje para nós não passa de uma banalidade, não passa de coisa de criança. O que mudou? Nada mudou. A única coisa que mudou é que o homem, dia a dia está crescendo no seu propósito, se fartando da árvore do conhecimento do bem e do mal e querendo ser Deus por meio dele. Se alimentando dessa estrutura do conhecimento que tem como base a capacidade humana, a condição humana, todo este alicerce que nós já falamos e que precisa ser destruído na cruz do Calvário. Caso contrário, fala para mim que melhorias do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, todo esse conhecimento tem proporcionado. Que melhorias do ponto de vista humano. Quem se tornou melhor por causa do seu conhecimento, por causa da tecnologia ou do avanço da tecnologia? O mundo hoje é melhor. O mundo hoje, quando eu digo mundo, eu me refiro às pessoas, ao caráter das pessoas, à consciência das pessoas. Quando eu falo mundo, eu não estou falando só do mundo como sistema ou como tecnologia, se bem que como sistema, sim, é lógico que hoje é mais fácil. É lógico que hoje nós temos acesso a uma série de coisas que promovem uma existência melhor, mais confortável. Mas eu estou falando de vida, de essência. E isso é interessante porque isso é uma questão que nós às vezes não nos atentamos muito, e também há uma ministração o tempo inteiro de que a salvação veio por meio do conhecimento. É por isso que quando um cidadão e um casal de classe média joga um filho do 6º andar, aquilo causa tamanho espanto, tamanha comoção nacional. Mas nós sabemos que aquele tipo de situação, ou ainda coisas piores, acontecem nas favelas, nos lugares desprovidos, mas parece que para lá é comum aquilo acontecer. Aquilo naquele contexto não nos choca tanto, mas já num contexto onde há conhecimento, onde há acesso à sabedoria deste mundo, à informação, parece que isto é algo chocante. Como se alimentássemos uma esperança que pelo fato de você conhecer o certo e o errado, isto mudaria o coração humano. Não muda. As maiores atrocidades desse país são feitas por pessoas do colarinho branco. Pessoas que, em tese, têm conhecimento, têm acesso à cultura, mas que com uma canetada, milhares de pessoas passam mal nas filas dos hospitais. Nós vimos uma reportagem há pouco tempo atrás, quando um repórter foi colocado dentro de um hospital, se passando por um funcionário público, que em 3 meses ele obteria, por meio da corrupção, mais de R$ 1.300.000.
Em 3 meses. E tudo isso é feito e tem os seus desdobramentos. E as pessoas morrem nas filas dos hospitais. E as pessoas morrem sem saneamento básico. Porque pessoas cultas não melhoraram na sua esperança que tiveram no conhecimento. Porque o coração delas não foi trocado. Porque o que nós precisamos não é saber o certo, o errado, o bem e o mal. Nós precisamos é de um milagre. Nós precisamos é ter um coração trocado. E a religião cristã não tem nada a ver com esta proposta, que faz com que você absorva a ética cristã, os valores cristãos, que faz com que você frequente os cultos cristãos, mas que não tem interesse em dizer a você a verdade de que você não pode. Não abandonam a realidade onde não se pode pôr outro alicerce, a não ser que seja arrancado o primeiro. O que tu semeias não vive se primeiro não morrer. E o cristianismo é o oposto dessa realidade. O cristianismo é a condição ou a proposta de que você chegou ao seu fim e que você realmente precisa de Deus. E que Deus não se importa com as realidades que são simplesmente aparentes. Aquilo que você pode mostrar de maneira como aquela figueira de modo farisaico, apresentando ter frutos, mas desprovida deles. Eu e você, amados, somos chamados a uma realidade de vida, de celebrar uma comunhão com Deus, aonde Deus e eu somos um, aonde é Ele que se manifesta em mim, aonde aquilo que eu não posso, Deus quer ser em mim, aonde Ele me chama a reconhecer justamente o meu fracasso, para que o poder dEle possa atuar em mim. Mas existe um cristianismo aí que quer enfatizar os seus valores, que quer criar algo em cima de um alicerce que não tem condições de ser estabelecido, que quer propor para você uma outra via, aonde você e eu não precisamos morrer, precisamos apenas sermos reformados, sermos melhores instruídos. Meu querido, vida cristã é isso que está disposto diante de você. Se você quer, venha a mim e beba de graça. E isto é um milagre. É para aqueles que se reconhecem finitos, falhos, falidos. Para aqueles que sabem, eu não tenho mais para onde ir. A não ser que Deus opere em mim algo sobrenatural, algo que eu não possa explicar, entender e conhecer. Eu jamais provarei a realidade do reino de Deus aqui e agora. Senhor, tem misericórdia de mim. O problema não é o conhecimento, nós citamos. O problema é quando o conhecimento e o saber resultam na busca humana por ser Deus. Envolto em boas intenções, o homem esconde o desejo real que está por detrás de sua busca, ou seja, servir como via para usurpar o lugar de Deus. O gênero humano caído segue a trilha de morte proposta pela serpente no Éden, de usurpar o lugar de Deus através do conhecimento. Gênesis 3:5. Porque no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Esta é a proposta que sempre se nos apresenta. O conhecimento tem como objetivo o controle, saber os desdobramentos e o gerenciamento humano. Como eu posso, através do conhecimento, saber a receita do bolo? Saber se eu quero ele mais tostadinho, mais clarinho, mais docinho, menos doce. A minha mulher vai fazer um pudim, agora ela descobriu um negócio, ela tampa a forma do pudim, daí o pudim fica furado. Isso é por culpa do Glenn. Ela ficou lá matutando. Agora ela aprendeu como é que faz para deixar furado. É você cobrir o negócio, não deixar sem
sem tampar ali. Só que no reino de Deus as coisas não são por receitas. Como é que eu vou te ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas? Como é que eu vou te ensinar a ser um novo nascido, um regenerado? Como é que eu faço para te ensinar a ser um filho de Deus, se um filho de Deus precisa ser gerado de Deus? No reino de Deus não há receitas. Essa proposta é uma proposta anticristã, anticristo. Você e eu somos chamados à dependência, à comunhão plena com Deus. Por isso que Deus diz assim, ó, anda na minha presença, eu te farei perfeito. Anda na minha presença, eu te farei perfeito. E muitas vezes, o que nós queremos é simplesmente o conhecimento, para que Deus seja desnecessário. É como se Deus, diante de Abraão, chamando, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão dissesse assim, me dá o 4 rodas, ou me dá um GPS. Deus não faz isso. Primeiro que não é razoável você sair da sua terra, ou seja, do lugar onde você está estabelecido, você sair do meio dos seus parentes, ou seja, o lugar onde você tem segurança, para ir para um lugar que você não sabe nem como é, que jeito é, como chega, para que você de repente possa avaliar os riscos e entender assim, ah não, vale a pena, tem toda essa dificuldade aqui, mas lá vale a pena. Não, eu te mostrarei, sai andando. Isso é loucura, meus amores. O Evangelho é loucura, queridos. O Evangelho não faz sentido para a mente humana, para o velho homem. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É algo que você não consegue absorver pela razão, mas é algo que você pode viver no seu dia a dia, sustentado pela palavra de Deus, diante da proposta do Evangelho e da loucura que é o Evangelho. Que tira a nossa segurança. A nossa segurança neste mundo, os nossos alicerces, as nossas muletas, e diz assim, Senhor, sustenta-me. O incrível é perceber que muitos daqueles que deveriam ser testemunhas de Deus aos homens, avisando-os do perigo que se encontra nesta trilha e das implicações que estão por detrás desta atitude, hoje, consciente ou inconscientemente, são na verdade agentes da serpente, perpetuadores da tentação que diz, seja como Deus, usurpe seu lugar, para tanto basta saber. Para muitos cristãos atualmente tem sido ensinado que vida cristã ou vida eterna é uma questão de conhecimento e não de revelação. Os mestres que ensinam tais coisas são aqueles que fecham o reino de Deus a qualquer pessoa sem um título de posse ou posses. Os candidatos têm que saber pelo menos um pouco de quadrado semiótico. Sem a MBA da religião, jamais poderão ser plenos. Insinuam com isto que a causa de suas vidas fracassadas está no fato de não saberem o bem e o mal, e nem o mal, o certo e o errado, e não na sua incredulidade na palavra de Deus. Meus irmãos, eu fico vendo cada coisa. Uma vez eu cheguei numa roda de uns irmãos, e tinha um irmão com um estudo nas mãos, um texto, eu não sabia ainda o que era. E eu me aproximei e estiquei a mão para tentar ter acesso àquilo. E no mesmo momento o irmão colocou aquele negócio para trás. Aí eu olhei aquilo e falei, o que está acontecendo aqui? Daí o irmão olhou para o outro irmão, no caso, pode? Aí o outro irmão falou, não, pode passar. Aí eu catei assim, era um estudo sobre Apocalipse. Aí eu olhei aquilo, eu falei, mas por que tanta resistência a me passar o conteúdo do estudo? Não, é porque existem algumas pessoas que não estão ainda preparadas para tamanha informação. Os caras fazem cada pirueta exegética que eles conseguem dar sentido ao rabo do texugo. Se você for
Uma pessoa simples, meu amado, o reino de Deus lhe é fechado na mesma hora. As revelações são para os maduros. São para aqueles que chegaram a um nível de consciência tal, de iluminação tal. Isto é gnosticismo, isto é satânico, porque está sustentado no homem. Paulo, pega o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, Paulo arrebenta com esses caras. Meu amado, o evangelho é simples. O evangelho é para criancinha. O evangelho é para quem depende. O saber incha. O amor edifica. Estão me entendendo, meus amores? É um cristianismo. Pode falar, pastor. Isso é lindo. É para aquele que não sabe nada, mas fala: Senhor, ou chega a esta consciência pela graça e pela iluminação de vida, pela ação do Espírito Santo, de que não sabe nada, mas que está no colo daquele que sabe todas as coisas, e isto me basta. O meu filho acorda, ele não olha para nada, ele não olha se está chovendo, ele não olha para nada, ele vai lá, ele quer o iogurte dele, o negócio dele, ele vai lá, ele quer o videogame dele, a televisão dele, ele não está nem aí, né? Eu falo: filho, você já leu o jornal? Você viu a bolsa? Caiu a bolsa aí, então... Ele não está nem aí. Sabe a única coisa que ele procura? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Reino de Deus é isso, gente. Reino de Deus é para filhos, não para sabidos. E eu não estou dizendo, eu sei que Deus, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos em Jesus. Eu estava num congresso, isso foi emblemático para mim. Tem umas coisas assim que você não entende, mas parece que Deus desceu e falou com você, assim, pessoalmente, né? Eu estava num congresso em Água de Lindóia. E, congresso de teologia é um negócio, eu não acredito. Tinha um cara lá querendo defender a pena de morte pelas escrituras. Aquilo um cara já gritou: cala a boca desse louco aí! E depois, o cara é uma sumidade. Pensa num cara bom, inteligente, estudado, cabra bom. E depois subiu a Edmeia. A Edmeia é muito estudada, só que ela é muito simples, meus amores. Vocês já viram ela, né? Ela já veio aqui. Ela subiu assim e falou assim, e ela tinha que dar uma opinião sobre isso. Ela falou: rapaz, sobre essa situação eu não quero nem opinar, não. Eu só sei que eu sirvo a um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Precisa falar mais alguma coisa? Aí subiu um terceiro camarada. E o cara, rapaz, pensa numa sumidade. O cara começou e pá. Eu olhei aquilo, mas aquilo foi me enfadando um pouco, assim, sabe? Foi me cansando. Aí eu levantei, saí do auditório e tinha umas fotos assim. E eu comecei a olhar aquelas fotos, estava eu e o pastor Dagoberto. E eu comecei a olhar as fotos e encostou um camarada do meu lado. Aí o cara olhou para mim e falou assim: conhecimento, cultura, cansa, né? Eu olhei para ele, dei uma risadinha assim. Ele falou assim: mas o conhecimento e a cultura com piedade é lindo. Com piedade é lindo. Pessoas, nós não estamos aqui apregoando ou defendendo a tese de que é bom ser analfabeto. Não estamos aqui dizendo isso. Estamos dizendo da falácia que está por detrás de você querer se apropriar das realidades do reino de Deus a partir da sua mente. Estamos dizendo que é um milagre, que isto é discernido espiritualmente, isto lhe é revelado, isto é o Pai quem dá. Esta proposta que quer fazer de você alguém parecido
com alguém que tem referência no reino de Deus, é uma mentira. E isto lhe mata. Isto lhe dá a impressão de que você pode. Porque quando eu proponho isto, eu digo assim, este camarada tem a condição, a partir desta informação, de ser isto que esta informação pede. A lei veio com o objetivo, avultar ao pecado, mostrar a você que você não pode. Onde é que eu estou? Isto não é novo. Já nos tempos de Jesus este pensamento vigorava. Os religiosos, eruditos, costumavam rejeitar as pessoas menos instruídas, chamando-as de plebe maldita. Por isso, quando o cego de nascença expôs aquilo que tinha vivido, coisas que ele não conseguia explicar, mas podia testemunhar dizendo, eu era cego, agora vejo, o injuriaram. Diante do testemunho do cego, diante do testemunho do cego, o saber só serviu para uma coisa, inchar ainda mais os sábios religiosos do Sinédrio. A resposta deles é cheia de soberba e desprezo. Diante do testemunho da vida, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. João 9,34. O cego não sabia explicar, o cego não sabia como aconteceu, ele não tinha feito nenhum curso para entender aquilo, mas ele tinha a expressão da vida nele. Ele era cego e agora via. E quando ele não soube explicar isso diante do Sinédrio, quando ele simplesmente falou, eu não sei, eu só sei que é assim, igual Chicó, o povo ficou doido. Porque diante desse sistema que quer explicação para tudo, de que quer fazer caber tudo dentro da sua cabeça, o milagre é uma loucura. Isso é bem próprio dos saduceus, viu, meus irmãos? O Sinédrio é uma agência de fariseus, mas também os saduceus, eles estão neste meandro. Uma boa parte dos sacerdotes pertenciam à classe dos saduceus, ou ao partido dos saduceus. E tem um detalhe, os saduceus não criam na ressurreição. Ora, meu querido, você está dentro de uma ressurreição, fala de algo transcendente, algo. Você está no meio, servindo numa estrutura que tem como propósito Deus. Não se importar de praticar aqueles ritos, mas dentro do coração tem uma incredulidade crônica. É a consciência plena do que se faz, não passa de um teatro. Muitos hoje em dia vivem da mesma maneira. Não creem na vida ressurreta. Ou seja, não creem que Cristo pode se manifestar em cada um de nós. Por isso tentam explicar os mecanismos do funcionamento disto ou daquilo outro. E quando você disser, meu irmão, eu sei que eu sou um nada, mas Cristo tem manifestado a sua vida em mim. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Não vão dar crédito a você. Esta casta não dará crédito a você. Chamará você de tolo, de pecador, de qualquer outra coisa e te expulsarão. Porque o único testemunho que você tem para dar não é de si mesmo, mas sim de Deus. Meu querido, eu era cego, agora vejo. Eu não podia, agora as coisas estão acontecendo na minha vida. Isto não vem de mim, isto é dom de Deus. De modo que só Deus é glorificado, e tudo aquilo que só Deus é glorificado, este cristianismo humanista rejeita. Porque ele quer partilhar da glória que só Deus tem. Ele quer ser a razão, a motivação e o agente de algo que só Deus pode fazer, ainda que você não possa explicar. E nós precisamos estar atentos, porque ou nós somos cristãos ou nós somos humanistas. Porque esta religião humanista propõe isso para mim e para você. Mas você e eu somos chamados a viver diariamente o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é mortal. Nós somos chamados a ser milagres diários, a que a vida ressurreta se manifeste nisso que já morreu. Porque o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado.
Eu me perco toda hora que eu volto aqui, gente. Como é difícil para a religião crer na resposta simples, que tem como chão a rocha que é a palavra de Deus. Parece que tudo que tem que ter uma explicação, que no fundo servirá para o controle do homem sobre o processo e o seu comércio, além de promover a exaltação humana e ao mesmo tempo negar Deus. Isto é evidência de um espírito humanista, que quer fazer do homem o centro, que pretende fazer do homem um Deus. Diante de uma explicação simples como eu era torto, agora sou reto, sustentada simplesmente na graça de Deus e na fé, ou seja, pelo milagre da vida de Deus atuando em alguém, algo que não tem explicação e que só pode ser recebido por fé, a religião humanista manifesta desprezo. A religião expulsa os que ousam dizer, minha vida mudou porque eu fui alvo da bondade e da graça divina. É mal visto todo aquele que atribui a Deus e somente a Deus o milagre de uma vida que dá testemunho de Deus. O milagre de uma vida que dá testemunho de Deus pelo simples fato que está implícito neste testemunho. Porque quando você e a sua vida está dando testemunho de Deus, você está dizendo assim, só a Deus glória. Mas vê como você é chamado a toda hora a ser glorificado. Ah, Deus está agindo na minha vida porque eu fiz isso. Deus está agindo na minha vida porque Ele encontrou em mim uma resposta satisfatória à sua ação. Deus está agindo em mim porque, olha, eu me esforcei. Deus está agindo em mim porque eu me dediquei. De modo que não é só a Deus glória, não. É a Deus glória, mas é a mim também glória. Esta religião, meus amados, está aí disseminada. Se você quiser viver por ela, viva. Mas se você quiser experimentar a vida ressurreta, algo que tem referência só em Deus, então o caminho é o da cruz, o caminho é o do esvaziamento, é o do reconhecimento de que Deus está certo, de que em mim e em você não há nada, que a única maneira de Deus tratar conosco foi na cruz do Calvário nos crucificando. Mas que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas usufrua da vida eterna aqui e agora. Para o ser humano caído, que não experimentou a obra do novo nascimento, é inadmissível o fato de não ter glória humana em si mesmo. Olhar para alguém que não merecia e nem sabia como obter o favor divino e vê-lo testemunhando de Deus como um milagre irrefutável é algo que o homem natural repudia. Pois, para admitir tal coisa, teria que abrir mão de si mesmo e reconhecer a verdade de Deus que diz, vamos ler juntos Romanos 3, do 10 ao 12? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós entendemos o que lemos? Nós damos razão a Deus ao que lemos? Eu ouvi um sim aqui, mas tá bom já. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, todos, inclui você e a mim, e a uma se fizeram inúteis. Primeiro que não é você que aceita, é Deus quem o aceita. E segundo, que no reino de Deus só quem faz é Deus. Por isso que o vaso tem que ser de barro, para que a glória seja de Deus e não dos homens. O vaso que contém um tesouro tem que ser de barro, para que a glória seja de Deus e não de homem algum. Meus amados, esta afirmação, ela é terrível para o velho homem. Admitir que ele não tem nenhuma participação, admitir que ele é um inútil,
admitir que ele não presta, é terrível, porque ele desconhece o amor de Deus, porque ele não quer ser amado por Deus, ele quer ser admirado por Deus. Para nós é duro ouvir isto, porque dentro de nós existe uma desgraça que foi implantada e que quer fazer da gente Deus. Mas se você quiser salvar esta vida, você irá perdê-la. Mas todo o que perder por amor de mim, achá-la-á para a eternidade. Amado, nós não precisamos nos debater com uma estrutura, nós precisamos fingir o que nós não somos, onde nós estamos sustentados no nosso braço, porque Deus nos amou, e toda a obra foi consumada na cruz de Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse, está consumado, de modo que eu e você somos chamados a ser como filhos de Deus, como criança. Por isso que se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino. A depender de Deus, a ser fraco. Paulo experimentou coisas grandiosas, conheceu tudo que este mundo podia lhe dar, dentro do seu contexto. Mas quando o Senhor foi trabalhando na sua vida, Ele foi entendendo uma coisa: eu preciso me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Não queira ser o que você não é, porque você é amado. Nós só precisamos ser o que não somos, aonde não há amor. Aonde você precisa conquistar a admiração das pessoas, é que você precisa mentir acerca de você mesmo. Mas o seu Pai conhece o seu coração, e Ele ama a mim e a você. Ele sabe de todos os seus defeitos, Ele sabe de todos os seus medos, da sua incredulidade, de todos os seus pecados, mas Ele amou você, e aquilo que você não podia fazer por você mesmo, Ele fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ele te atraiu no corpo de Cristo, Ele te fez morrer, Ele te destruiu, e em Cristo Jesus, na ressurreição de Jesus, Ele te fez uma nova criatura. E você sabe a diferença entre a visão apocalíptica e a visão escatológica? É que na apocalíptica a esperança judaica é que a história acabaria na vinda do Messias. O Messias chegou, acabou a história, começou a eternidade, começou o reino. Na visão escatológica, a história e a eternidade se fundem. Sabe o que é a grande dificuldade para nós? É que nós nos vemos na história. Eu não morri e nem ressuscitei na história, meus amores. Mas isso já é um fato eterno. E eu posso viver esta realidade que é eterna, que é futura. Hoje, aqui, pela fé. Algo que eu não entendo. Porque eu não fui crucificado, eu não sei como. Mas a palavra, a boca de Deus o disse. E se ela disse, é. Meu amado, portanto, você não é devedor à carne para andar segundo a carne, mas ao Espírito para andar segundo o Espírito. Porque se você andar segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, então você vai viver. É você olhar para você e ver, não há condição nenhuma em mim, mas Cristo vive em mim, aleluia. E quando a vida se manifestar em você, o orgulho não tomará conta do seu coração, de modo a dizer, eu não sou como os demais homens. O que brotará é um coração quebrantado e constrangido e adorador diante de Deus, dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu sou um Enaia. Mas o Senhor tem manifestado a sua vida em mim, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque mesmo não podendo, o Senhor opera milagres diariamente na minha vida. Mais uma vez, quero reiterar que o problema não está no saber, e sim em fazer do saber um meio para a plenitude. Cristo é tudo em todos. A Bíblia nos ensina que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que recebestes essa plenitude nele. Colossenses 2, 9 e 10. Quando agimos assim, tentamos fazer do conhecimento um meio capaz de proporcionar ao homem poder de determinar os rumos da vida, e assim negando a Cristo.
Esta mentalidade leva em conta que um ladrão pode deixar de roubar pelo simples fato de ter feito um curso no qual aprendeu os malefícios do ato de roubar e sobre os danos que isso causa à sua reputação. O problema não é de conhecimento e nem de falta dele, e sim a cobiça e a avareza próprias do velho homem que só a cruz põe fim. Deu para entender isso aqui, não? E mesmo quando você for um regenerado, meus amados, a palavra de Deus te chama a viver assim, ó, levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em vosso corpo, que é mortal. Você jamais vai olhar para você e vai ver assim, nossa, depois de 10 anos de crente, agora eu estou ficando bem, hein, rapaz? Agora eu estou ficando bom. O dia que isso acontecer, meus amores, é que você ainda não entendeu nada. Porque é interessante perceber que quanto mais Deus opera em nós, quanto mais comunhão com Deus você tem, mais a consciência do seu pecado, do seu nada ser, da sua fragilidade se apodera de você. E mais adorador Deus lhe torna. O importante... onde é que eu estou, meus amores? Neste espírito... E inspirado pelo Espírito, Paulo também nos deixou escrito na carta aos Gálatas que o saber religioso das práticas corretas, representado pela circuncisão, e nem a ausência deste, representado pela incircuncisão, tem valor algum. O importante é a experiência de fé, de estar unido a Cristo e as implicações deste fato, que culmina no novo ser, como está escrito, Gálatas 6,15, vamos ler juntos? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Esta fala vem em decorrência do enunciado exposto por Paulo no versículo anterior, o qual expressa qual deve ser a relação do crente por fé com toda esta estrutura mundana que quer fazer do homem um ser independente e autossuficiente, tendo como alimento principal em sua dieta anticristo os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando escreve, vamos ler juntos também, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A minha glória está na cruz de Cristo. A glória do cristão está na cruz de Jesus Cristo. A glória do cristão não está nele. A glória do cristão está em Deus, porque só a Deus glória. Quanta diferença entre aquilo que só Deus poderia fazer e que hoje qualquer criança pode. Como a simples passagem do tempo pode transformar um milagre em banalidade. Hoje, para o mundo como sistema e para o homem degradado pelo pecado e governado pelo egoísmo e que não se contenta com nada menos que o trono de Deus, para este homem, Deus foi infantilizado. Para ele, Deus não passa de um menino diante de suas pretensões soberbas. Quando nós assumimos esta via humanista, nós estamos querendo cavalgar em direção ao dia em que olharemos para Deus e diremos para Ele assim, ó, só o que me faltava era conhecimento. Hoje, eu sou Deus. Só que isto, amados, é a proposta do inferno. E isto vai matar a mim e a você, porque só há um Deus e não há outro. Só existe um e não há outro. E
Todos os que de maneira autônoma, independente, tentam viver a proposta de Deus, aceitam a proposta luciferiana de ser independente de Deus. E tudo que pensa não depender de Deus está fadado à morte, porque Deus é a vida. Hoje, sem nos darmos conta, é assim que muitos agem na vida cristã, buscando um conhecimento para imitar a obra de Deus em suas vidas, tendo como origem a capacidade e a sabedoria humana, como fizeram Janes e Jambres diante de Moisés, ou como pensou poder fazer Simão diante de Pedro e de João. Agindo assim, não só promovem a farsa, como também impedem as pessoas de experimentarem o milagre do dom de Deus sendo inexplicavelmente manifestado em suas vidas pela ação sobrenatural de Deus. Gente, só quero dizer só um parentezinho aqui. Não pensa que esta realidade humanista não produz algo, não. Produz, viu, gente? Quando Moisés jogou o cajado dele lá, ele virou cobra, Janes e Jambres fizeram a mesma coisa. Simão estava iludindo o povo. Quando você vai olhar para a realidade que Paulo descreve em Gálatas 4, quando Deus falou para Abraão que Sara teria um filho, havia esta promessa sobre a vida de Abraão. E quando nós chegamos lá em Gênesis 17, nós percebemos um diálogo com Abraão, mas Abraão já tinha tentado produzir o milagre de Deus na vida dele próprio. E ele já havia aceitado a proposta lógica de Sara de ter um filho com Agar. Porque Agar era serva de Sara, tudo que Agar tinha era de Sara. Deus prometeu um filho, não está vindo, está demorando, não dá para esperar em Deus, não dá para descansar em Deus, não dá para confiar no seu caráter de amor, não dá para confiar que a sua palavra é verdadeira. Vamos fazer o seguinte: por que você não se relaciona com Sara? Se relaciona com ela, ela dará à luz um filho, com Agar, ela dará à luz um filho, eu tomarei como meu, você terá um herdeiro e resolveu o problema de Deus. Deus não vai ficar em maus lençóis. Nós resolvemos o problema de todo mundo. Boa ideia. Mas quando ele está com 99 anos, Deus fala: então, lembra aquele assunto lá que eu comentei com você sobre o filho e tal? Que você seria pai de nações e que de Sara procederiam reis? O senhor está de brincadeira comigo, né, Deus? Ele cai com o rosto em terra e dá risada. E diz: acaso nascerá um filho a um homem de 99 anos? De 100 anos? Conceberá à luz uma mulher de 90? Detalhe, Sara era estéril. É loucura de Deus, gente. É loucura de Deus. E Deus fala assim: Sara dará à luz e terá um filho. Paulo vai nos ensinar que essas são duas realidades. Uma produz filhos da escrava e outra produz filhos da livre. Quando você vai para a Bíblia judaica, fala que um é produto da capacidade finita do homem, o outro é fruto da promessa de Deus, da palavra de Deus, querido. Quando você olha de maneira pragmática, o que você tem é um homem e uma mulher. Aliás, uma mulher e uma criança. Sara e Isaac. Do outro lado, uma mulher e uma criança. Agar e Ismael. Não é que não produz algo. Você vai olhar e vai achar que é. Mas um é fruto da promessa de Deus. É fruto do poder de Deus. É fruto da vida de Deus em você. E o outro é fruto do que você mesmo pode fazer. Só que do mesmo modo que os nascidos da escrava perseguiam os nascidos da livre, hoje também é assim, viu, irmão? A religião humanista não quer que você dependa só de Deus, porque o homem quer ter glória. Você pode até imitar a obra de Cristo, mas jamais terá vida. E a pergunta do seu coração é por vida. O homem pode imitar a prática cristã, mas vida de Cristo, só Cristo pode manifestar. E isso só acontece de modo sobrenatural quando, pela fé, eu entendo que de fato estou morto e levo isto em todo tempo, em todo lugar, de modo que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim.
2 Coríntios 4,10, levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Que Deus nos livre de confiar na carne, posto que, Gálatas 6,12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Que isso esteja longe de nós e que nossa glória esteja na cruz de Cristo. Os que querem mostrar boa aparência na carne, é estes que vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Se você continuar anunciando que a sua vida é um milagre e que só Deus pode ser glorificado nela, que a única coisa que você vive é confessando que você não pode e que Deus tem operado em você, a religião humanista se levantará contra você, pode ter certeza. Como 2 mais 2 é igual a 4. Porque eles não querem a infâmia da cruz. Eles querem é exaltar o homem. Eles cogitam é das coisas do homem e não das de Deus. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ela está recomendada aos teus cuidados. Que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor fale no meu coração. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por que o Senhor faz, Pai, segundo a tua vontade, o teu propósito. Seja glorificado na vida de cada um aqui, Senhor, e seja feita a tua vontade em nós. Em nome do teu Filho amado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.